por uma onda propalada inicialmente por alguns meios de comunicação que nitidamente fazem uma guerra ideológica contra qualquer tentativa de democratização do país mais profunda, que vai além daquilo que é meramente formal, e uma pressão enorme sobre o Congresso, a ponto de alguns parlamentares, no caso do parlamentar do DEM, na Câmara, e um do PSDB no Senado, proporem um decreto legislativo que revogue o decreto da presidenta Dilma. A gente foi surpreendido e ficamos um pouco assustados até com essa reação, que não esperávamos, mas ao mesmo tempo quero dizer para vocês que hoje a gente avalia que esse é um bom combate, é um bom debate, que nos interessa. Porque aquilo que passava tão em branco, quase que imperceptível, até justamente pelas limitações que tem, que é essa participação no governo, passou a ser objeto de um debate. Então a nossa atitude agora não é uma atitude de nos insurgir contra o Congresso, não é uma atitude de querer rivalizar com o Congresso, mas é de propor ao Congresso transformar esse limão numa limonada, ou seja, abrir um debate público, que o Congresso tome esse papel a si, de abrir um debate público sobre a participação no país, pensando inclusive em, de fato, o decreto não tem por que ser revogado, mas nós podemos sim pensar, por que não, num projeto de lei que avance algumas questões, sobretudo na linha das novas linguagens, na linha das novas formas, na linha de uma resposta àquilo que as ruas demandaram, mas não só demandaram, continuam demandando. Não podemos falar das manifestações de um ano atrás, que aliás estamos hoje, nesses dias, celebrando esse aniversário, porque as ruas continuam de alguma forma se expressando com mais força, com menos vigor, com setores mais amplos ou mais restritos, mas não importa. Então nós estamos muito dispostos a fazer esse debate agora. Ao mesmo tempo, fica evidente que há na sociedade brasileira uma mudança importante. Ou seja, você tem hoje o que nós podemos chamar, e eu falo isso sem nenhum preconceito, uma posição de direita militante, coisa que nós não conhecíamos há uns anos atrás. Você não tinha essa expressão tão forte como ela se dá hoje. Uma vigilância permanente por um conservadorismo muito marcado, né? Que infelizmente tem vindo muito acompanhado de um certo ódio, de uma adjetivação absurda que se faz das posições da esquerda, mas ele está presente e se expressa de maneira muito forte, por razões óbvias, nos meios de comunicação. Então isso nos surpreende, desculpa, isso não nos surpreende, isso deve ser verificado por nós e deve nos estimular a provocar esse debate, a nos empenharmos nesse debate de maneira mais clara. Ou seja, está em jogo, de fato, um debate pela hegemonia política no país. Está em jogo um debate de projetos que é muito mais além do significado desse decreto. Como se expressou muito bem um jovem hoje de manhã, numa primeira reunião que fizemos sobre esse tema, esse decreto vale mais hoje pelo que ele significa do que propriamente pelo texto dele e pelo que ele na prática, ele consiste na prática, ele passou a ter uma significação simbólica muito além. Então eu acho que a gente tem que comprar essa briga, vale a pena nós que, de um lado, significamos um governo que se pretende, um governo popular, um governo que se pretende, com todas as suas limitações progressistas, mas sobretudo vale o desafio para a sociedade encarar esse debate. Por isso, para nós, a importância dessa conversa com vocês, nosso interesse em ouvi-los e também de combinarmos ações nesta perspectiva do aprofundamento da democracia, do aprofundamento de um projeto que pretende, de fato, transformar a sociedade desse país numa sociedade justa, numa sociedade solidária, com valores, de fato, da fraternidade e da justiça. Então, basicamente, essa brevemente a minha introdução. Eu fiquei, assim, estarrecido, né, que em pleno século XXI, depois de tudo que aconteceu no Brasil, ainda possam ter forças, né, que sejam contra a participação popular, né, nas tomadas de decisões governamentais. Quer dizer, acho que existe um clamor
há muitos anos, né, e o difícil sempre é como fazer isso, quer dizer, né? E eu acho que a gente tem que entender também a democracia, ela não é algo estático, né? Não é porque nós lutamos contra uma ditadura militar e antes, lá na Revolução Francesa, se lutou para constituir esse modo operacional da democracia republicana que nós conhecemos hoje, que isso está resolvido, né? Então acho que as novas formas e as novas possibilidades de ampliar a qualidade da democracia sempre são bem-vindas em qualquer situação, né? Não pode ser criticadas, né? Então eu acho que as ruas do Brasil em junho do ano passado e a sua sequência desses movimentos, elas questionaram exatamente isso, quer dizer, esse modelo de democracia que nós lutamos, muitos morreram e lutaram para construir, hoje ele é insuficiente, ele não representa, né, todas as possibilidades de participação social criadas, e principalmente por uma revolução digital que a gente está vivendo. Existem novos mecanismos criados pela revolução da internet, a mobilidade, né, e os novos formatos que fez com que exista hoje os novos protagonistas numa nova dinâmica que não é as dinâmicas históricas construídas por nós, e que eles não vão voltar ao passado nas nossas dinâmicas para se sentirem representados por um poder político e tal, né? Eu acho também, eu queria citar aqui, no orçamento participativo de Porto Alegre nos anos 90, eu tava lá, eu era ativista, militante, e a chiadeira foi exatamente a mesma coisa, quer dizer, que era um ataque à democracia, que queriam construir um Estado paralelo, os soviets, né, da prefeitura de Porto Alegre. Todos os parlamentares, nós tínhamos um vereador naquela época de situação, todos os parlamentares eram contra o orçamento participativo, e uma decisão política do Poder Executivo Municipal, do governador Livio Dutra, foi manter o orçamento participativo, e eu acho que isso ajudou, né, a construção do que foi aquele período histórico de Porto Alegre de democracia, de participação direta. Hoje nós temos o orçamento participativo implantado em mais de 3.500 municípios no mundo inteiro. É um exemplo que o Brasil deu para o mundo, ofereceu para o mundo essas novas possibilidades de participação, que não está em nenhum estatuto, não está em lei. Em Porto Alegre não está em lei, né? É uma decisão de cumprir as decisões do orçamento participativo, né? Outro, eu acho que o Brasil também tem um exemplo para o mundo, que foi o Marco Civil da internet. Muito antes de se falar de iniciativa de governo aberto, pelos gringos, né? Até a sigla. Nós construímos aqui no Brasil um processo riquíssimo, uma lei extremamente sofisticada, construída numa plataforma da internet, que foi o Marco Civil da internet brasileira, aprovado por unanimidade no Senado e por quase unanimidade na Câmara de Deputados. Então não foi o processo de construção, de consulta pública realizada para a construção do Marco Civil que transformou o Brasil numa ditadura ou atacou o parlamento brasileiro. Pelo contrário, né? O respeito da presidenta Dilma pelo texto que saiu da consulta pública e que foi enviado como projeto do Poder Executivo, que eu acho que é essa a construção, acho que essa é a confusão, né? Acho que tem muita gente mal intencionada, que não há jeito mesmo, vão ser contra tudo que for feito de avanços nesse país, né? Mas acho que pode ter aqueles desinformados, e é com esses que a gente tem que dialogar, eu acho, né? Então acho que não há, o que diz a grosso modo com o que nós estamos falando, né? Não é um processo decisório de consulta pública ou de participação social na construção de projetos e de leis, etc, etc, que vai tirar o debate do parlamento. A democracia representativa está aí, né? O que o governo está dizendo? No governo da presidenta Dilma, ela quer escutar a população antes do Poder Executivo tomar a decisão, e na Constituição tem tomadas de decisão que são feitas pelo Poder Executivo, né? Encaminha projetos ao Legislativo, encaminha políticas públicas que não passa pelo parlamento. Então não está substituindo o parlamento, está criando mecanismos para o próprio Poder Executivo da Presidência da República construir as suas políticas públicas nessa perspectiva, de antes de mandar para o parlamento, antes de assinar o canetaço, ouvir a opinião das pessoas sobre o que está acontecendo e que essas pessoas ajudem, mais do que ouvir, que elas ajudem a construir as políticas públicas. Como falou o pontual, é muito mais rico do que construído dentro de um gabinete. O Pablo. Então, boa tarde a todo mundo, boa tarde ministro, Diogo, Pedro, Pop, valeu o convite, é sempre bom poder dialogar. Acho que com relação à polêmica, eu acho que até não tem muita surpresa pelo período que a gente está vivendo e pela forma com que se conduziu o diálogo com esse governo nos últimos 12 anos, né?
Então, assim, desde 2005 isso está acontecendo com muita força, desde 2002 isso está acontecendo com muita força e não seria diferente num decreto, saca, de participação social. É um meme perfeito para a oposição. Independente de qual é, se é coerente ou não, o debate hoje ele não está ligado à coerência, ele está ligado à capacidade de você transformar aquilo em algo que é do seu interesse. Então, um decreto de participação social bolivariano, saca, Venezuela, Cuba, ditadura comunista, no meio da guerra que está, era muito fácil disso se transformar numa ferramenta na mão da oposição. Pegando o que o Marcelo coloca, da crise de representatividade que veio das ruas, eu acho que essa polêmica, em certa medida, é explicada também por essa crise de representatividade. Porque eu acho que tem dois grandes blocos aí que gerou essa crise de representatividade e de representação política. Um é a incapacidade mesmo do governo e dos partidos de fazer diálogo com essas novas formas de tentar estabelecer a participação, e a outra muito forte, para mim, tão forte quanto a incapacidade de estabelecer esse diálogo, foi a criminalização da política com muita força. Então, assim, antes de experimentar a participação, essa geração nem experimentou a representação, porque essa representação já está sendo criminalizada desde sempre. Então, assim, tanto o governo e os partidos não têm capacidade de entender o que está acontecendo, muitas vezes, mas muito fortemente tem uma criminalização da política que faz com que as pessoas achem que tudo é a mesma coisa. Aquela coisa que o Lula tem dito, saca? Tinha gente que tinha 6 anos quando ele entrou no governo e hoje tem 18, então para ele, governo é sinônimo de PT e PT é sinônimo de tudo que a grande imprensa fala. E aí eu elenquei algumas coisas aqui para falar onde que eu acho que o bicho pega literalmente. Então, por exemplo, o processo de participação social, né? A gente teve um acúmulo desse debate muito forte dentro do governo Lula. Vamos pegar, por exemplo, a cultura. A cultura teve milhares de conferências municipais de cultura, dezenas de conferências estaduais de cultura, 2, 3 conferências nacional de cultura, tirou um plano nacional de cultura, um sistema municipal, um sistema estadual, um sistema nacional de cultura, e todo esse acúmulo não conseguiu ser absorvido no governo Dilma. Então você tinha um processo de participação social que depois ele não conseguiu ser absorvido. Então você interrompe diretamente todo um acúmulo e você passa 4 anos sem alicerçar a gestão ao entorno do processo que foi construído em um amplo processo de participação social, que eu sempre falo. Nosso movimento veio de Cuiabá, do Acre, do Pará e etc. A gente se inseriu nesse debate com as conferências. Então, você tem 8 anos de construção de planos e sistemas e depois você não consegue escoar essa construção para que isso se transforme em política de Estado. Né, e você tem uma descontinuidade desse processo. A mesma coisa aconteceu com a comunicação. Uma grande luta para você estabelecer uma Conferência Nacional de Comunicação, que o governo tinha uma dificuldade de conseguir absorver isso para dentro. Você tem uma ampla conferência, tem um Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, você tem uma série de movimentos que trabalham para democratizar e para ampliar a participação social da comunicação, e depois isso também não é continuado pelo conjunto do governo, que não consegue entender aquela participação como a participação que tem virar política de Estado. Não só não continua, como retrocede. Desculpa só te não continua, como retrocede. Saca? Então, na cultura e na comunicação, por exemplo, eu acho que são 2 características muito claras. Saca? Você pegar o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, você vê que a gente não conseguiu avançar nada e a gente também retrocedeu. O segundo ponto para mim, não se fez a disputa com relação a essa criminalização da política. Então esse governo não criou um sistema público de comunicação à altura da dimensão do que ele poderia representar, então ele deixou com que essa imprensa, grande imprensa, fizesse a disputa do jeito que ela queria e não tinha veículos que fizessem essa disputa também. Então também, para mim, uma falta de um sistema público de comunicação compromete a participação social. Né? Você não consegue estabelecer um empate nesse debate. Você toma porrada, conforme os interesses corporativos desses grandes veículos que falam com milhões de pessoas para um país que é muito diverso, mas que tem que ter uma mídia hegemônica, sabe? Que obviamente que vai pegar um monte desses fatores aí e vai transformar em munição proposição. A outra coisa, ter mais na ponta da língua o discurso da regulamentação da mídia. Beleza, o Lula tem falado sobre isso agora, mas o conjunto do governo não teve força, no meu ponto de vista, e não quis enfrentar
com a responsabilidade que tinha que enfrentar esse debate. Falar de participação social é falar de regulamentação da mídia. Não adianta a gente criar mecanismos, mas esses mecanismos, sabe, serem rechaçados por um bloco de formador de opinião que monopoliza parte significativa do debate no Brasil. E a outra questão é entender que tem uma nova grande mídia aí surgindo sem nenhum tipo de política pública. Tem blog, site, movimento de comunicação surgindo no Brasil inteiro e não tem política pública para isso. Você tinha os pontos de mídia livre dentro do Ministério da Cultura, foram completamente descontinuados. Então, sabe, uma base significativa de veículos de comunicação que crescem a partir dessa participação social não tem como dar um próximo passo porque tem que arranjar um emprego. Chega no momento que não tem fonte de financiamento, não tem publicidade, não tem política pública. Então o cara acaba desistindo de fazer aquela disputa que hoje é muito mais regional do que nacional. Parece que é nacional, porque os grandes meios disputam nacionalmente, mas a disputa regional ela é muito importante e não tem política pública para ela. Terceira coisa, e para ir concluindo, é lembrar que existe um Brasil profundo nesse debate também. Muitas vezes a gente concentra esse debate de participação social com pessoas que estão no Rio, em São Paulo, em Brasília, em Porto Alegre, em Belo Horizonte e Pernambuco. E você tem mais 21 estados aí que muitas vezes não participam desse debate e que estão com uma discussão muito além, inclusive, desses próprios estados que estão por um debate mais polêmico, programático. Então, Pará, em Manaus, em João Pessoa, em Cuiabá, em Brasília, em Campo Grande, em Palmas, sabe? Tem pessoas também que poderiam estar mais próximas fazendo esse debate, muitas vezes elas não são chamadas. Outra coisa era um comitê de interlocução contínua, assim, é difícil em determinado momento a gente reagir só a hard news. Muitas vezes o governo reage à pauta do fim de semana, reage ao que está acontecendo agora, e não tem uma interlocução contínua distribuída regionalmente para conseguir fazer com que um mapeamento claro do que está acontecendo no dia a dia possa chegar mais rapidamente no conjunto do governo. Então eu acho que isso também dificulta pra caramba. A gente não tem representações regionais dessa participação social que, de fato, a partir do governo federal, possam estabelecer esse diálogo. Outra coisa, para mim, importante, entender como que esse governo, que governabilidade que é essa? Só tenho mais 2 pontos, mas que governabilidade que é essa? A gente tem dos 513 deputados, nós temos 400 de direita, dos 81 senadores, nós temos 60 de direita, dos 5.570 prefeitos, nós temos 4.500 de direita, dos 60 mil vereadores, nós temos 40 mil vereadores de direita, dos 1.059 deputados estaduais, nós devemos ter uns 700 de direita, dos 27 governadores, nós devemos ter uns 22 de direita, tá? E como que governa? Qual que é a explicação? Como que funciona essa governabilidade? Onde que esse governo está em meio a essa história? Que equilíbrio que ele está tentando trazer? Como que se traduz isso para o conjunto de movimentos que estão o tempo inteiro querendo construir essa participação e que precisam entender mais claro que talvez o poder no Brasil é de direita e como que pode se estabelecer um equilíbrio para dar uma guinada para a esquerda, sabendo que a correlação de força é tão dura, tão pesada e que você não combate o capitalismo desligando o interruptor. Mas que explicação que você vai trazer para esse conjunto de movimentos que tem crescido pra caramba? E para finalizar, sabe, eu acho que é difícil também, ao mesmo tempo que é muito importante a gente lançar um marco regulatório das organizações da sociedade civil e a gente conseguir estabelecer a vitória do marco civil da internet, a gente sabe muito fortemente que parte, saca, da velocidade com que o marco civil da internet foi aprovado está ligado também a uma grande exposição do que aconteceu com o Snowden, aparecendo no Fantástico, etc., sabe? E aí, óbvio, os movimentos já tinham uma base de discussão gigantesca que facilitou, mas a pressão não veio necessariamente de onde deveria, saca? A ouvidoria não foi feita de onde deveria ter sido ouvido, a ouvidoria foi feita de cima para baixo novamente. E o marco regulatório da organização da sociedade civil é muito importante, mas nós temos que também entender, Gilberto Pop, que não dá mais para a gente apresentar esse tipo de coisa no último minuto do segundo tempo. A gente tem que começar pensando nessa história. A gente parte do princípio dessa construção. Nós estamos juntos para construir isso, mas não dá mais para no último minuto do segundo tempo a gente estar tendo que começar em certa medida essa discussão. E é fundamental
que o marco regulatório das organizações da sociedade civil tenha uma prioridade no conjunto total do governo, porque todos esses movimentos que foram para a rua, tudo isso que tem emergido nos últimos anos do Brasil, vai virar uma organização da sociedade civil e o Estado tem que estar preparado para conseguir receber. A última coisa mesmo é que não dá mais para pensar no Estado produtor. Muitas vezes se lança o Participa BR, se lança o participatório, se faz evento e se esquece de difundir, criar política pública para tudo aquilo que já está acontecendo no Brasil se juntar e se transformar no projeto de participação. Muitas vezes o governo precisa imprimir a sua marca e deixa de investir num conjunto de iniciativas que já estão fazendo exatamente aquilo que o governo quer fazer e que, se tivessem mais política pública, apresentar soluções muito mais orgânicas para o conjunto das coisas que estão acontecendo. Resumidamente, desculpe pelo tempo, é isso. Obrigado. Tá funcionando? Tá. Eu queria pegar, talvez, um pouco o gancho no que o Capilé falou, a questão do Brasil profundo, e, ou seja, falou de alguns estados, e tem vários estados que às vezes ficam à margem. Indo além disso, a gente tem aí os grandes centros e a gente tem também as pessoas conectadas e aí você tem as pessoas não conectadas. E aí eu vou entrar um pouco na questão específica que o Pedro Pontual colocou, que é dos mecanismos digitais de participação, né? Uma das coisas que eu sinto muita falta, e eu acho que isso é realmente a Política Nacional de Participação, eu acho que ela aconteceu tardiamente. A crítica que eu tenho à política, ela não se dá por ela ser do executivo, não ser do legislativo especificamente, mas eu acho que ela ainda foi tímida, eu não acho que ela foi ousada nem bolivariana, ela podia ter sido muito mais. Mas falta outras coisas articuladas com essa política, dado que essa política se propõe a trabalhar principalmente a questão de articulação, eu não posso deixar de falar que a gente precisa discutir um plano nacional de banda larga. Assim, não dá para você falar que você quer a população participando por mecanismos digitais se você não dá condição de infraestrutura para isso acontecer. Não dá. Isso é uma coisa que, se não fica muito um simulacro de que a gente está falando com os nossos coleguinhas. Tudo bem, estou muito feliz em estar no meio dos meus coleguinhas aqui, mas não é esse o propósito do governo, imagino. Então, acho que um dos pontos que não vão, que é um gargalo e que precisa ser resolvido, é a política nacional de banda larga, senão qualquer discussão teorética que a gente tecer aqui a respeito de mecanismos digitais de participação não vão ser efetivos, porque as pessoas não vão ter acesso à rede. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A segunda questão é a questão da deliberação. Então, eu acho que isso é um desafio, não estou falando que a gente tem necessariamente as respostas, a gente está aqui para conversar e para tentar achar respostas conjuntamente, mas o mecanismo de escuta, seja ele participativo, virtual ou presencial, ele ainda é um mecanismo de escuta. O que as ruas mostraram é que existe uma crise de legitimidade na representação, não que as pessoas não se sentam necessariamente escutadas. É importante elas sentirem que elas têm poder de intervenção. Eu acho que é isso. Qual é a consequência efetiva que todas as que a Confecom, por exemplo, ou que várias conferências, ou que a gente teve aí o Conselho de Transparência, que todos esses conselhos têm de fato na política de governo. Então, que ponto que não está claro, e eu não estou dizendo que talvez tivesse que estar, mas que a gente gostaria que estivesse, como que todos esses mecanismos, e principalmente o mecanismo digital, se articula com a deliberação, com a formulação e deliberação das políticas públicas. Eu acho que esses são dois pontos que, na minha opinião, são gargalos de tudo isso que a gente está discutindo. Rovai, faça um teste, por favor. Fala aí, a gente não está te escutando. Você tem que tirar o mudo do teu áudio. O microfone dele está mudo, Rony. Será que não é no controle central aí? Oi, alô? Aí, pronto. Não tá, de verdade, estava mudo aqui. Boa tarde, ministro Gilberto. Boa tarde, Pop. Tô virando habituê dos encontros a partir do sofá, né? Mas não é porque eu não quero ir a Brasília, ministra, que às quartas-feiras tem coincidido. É o dia que eu dou aula aqui na Faculdade Casper Libero, e agora é fim de semestre, é um momento de trabalhos, de correções, de entregas de notas, essas coisas. Enfim, eu queria aproveitar, fazer uma avaliação rápida, e o que me parece, ministro, é que a gente tem o problema de sempre. De um lado,
e tem um problema que não é de sempre do outro. Né? O problema de sempre é que tudo que seja avanço social, avanço democrático, avanço de participação, a nossa mídia tradicional sempre se coloca do lado contrário e organiza setores da política contra esses avanços. Eu costumo sempre citar como exemplo, por exemplo, a lei que regulamenta a atividade da empregada doméstica, porque essa legislação, que é uma legislação quase que de uma segunda abolição da escravidão no Brasil, foi altamente contestada pela mídia, por vários órgãos midiáticos e por grandes setores de partidos políticos de oposição. Né? Então, se aquele pequeno avanço, vamos dizer assim, que é um grande avanço, mas algo que já deveria ter sido realizado há muito tempo, foi contestado da forma que foi, ou como Bolsa Família e tantas outras questões, questões como essa da participação social, da lei de participação social, então, serão muito mais. Então, esses setores, às vezes as pessoas se surpreendem com a reação enfática deles. Eu nunca me surpreendo. Para mim, está dentro do espírito do jogo. Eles vão sempre jogar contra. Mas eu acho que tem um problema, um novo problema aí. Algumas pessoas já falaram, e talvez eu vou só reafirmar, mas teve de fato, no governo Dilma, foi menos ousado do que o governo Lula em algumas políticas de diálogo e retrocedeu, por exemplo, na área da cultura, num processo que era muito interessante e que colocava do lado dessas lutas muita gente nova, muitos jovens. O Adriano falou da juventude aqui, e eu fico abismado como o governo pôde errar por tanto tempo na questão dos pontos de cultura, que era um avanço e era uma conexão direta com a juventude, foi jogada fora por esse governo. Foi jogada fora e a gente vai ter muita dificuldade de dialogar com esses setores de jovens agora para poder fazer o debate, por exemplo, dessa política. Então, o novo nessa história é que se perdeu um pouco do que se já teve. E tem muita gente que não está disposta a enfrentar defesa de algo tão importante quanto esse decreto, por conta de um desgaste no debate político do atual governo, na construção política, para ser mais claro. Então, isso de um lado. E aí, no nosso caso em especial, ministro, nós que tivemos, eu estou vendo a Bia Barbosa aí, estou vendo outras pessoas que tivemos na Confecom, né, nós participamos de um momento que foi importantíssimo no final do governo passado e que não teve consequência alguma no atual governo. Né? Eu acho que é fundamental, e assim, eu tenho ouvido reclamações de outros setores. Estava aqui com o Denis de Oliveira, que é um professor da Universidade de São Paulo, que milita na questão da luta racial, e ele dizia a mesma coisa em relação às conferências do segmento que ele atua, que teve pouca consequência. Então, ministro, eu primeiro quero deixar assim, de forma muito clara, nós da revista Fórum, boa parte dos blogueiros com quem eu tenho conversado, boa parte da militância que se encontra aí nesse segmento da mídia livre, tem clareza e vai defender essa lei. Vai defender porque considera que é um avanço democrático e já está defendendo, de alguma forma. Eu sei que isso tem um significado não tão grande, mas assim, nós estamos nessa trincheira e vamos fazê-lo não porque é uma trincheira do governo, o senhor bem sabe disso, porque é uma trincheira da nossa história, da nossa luta política. Né? E quando o governo está na trincheira da nossa luta política, ele sempre vai contar conosco. Mas eu acho que é fundamental fazer, já que tem um espaço para reflexão nessa reunião, fazer essa reflexão de por que a gente está pagando um preço, às vezes, talvez mais alto do que deveria, na construção da defesa de uma ação tão importante. Enfim, ministro, assim, participar, talvez eu devesse falar algo mais objetivo, né, mas eu estou atendo essa avaliação e dizer que talvez, já que nós estamos desse lado, que o governo também pense em estratégias de abrir o debate de forma mais direta com esses nossos setores da outra mídia. Né?
com esses setores que estão abertos a fazer essa discussão. O Adriano falou uma coisa muito importante. Eu não sei o que acontece com a TV Brasil, eu sei que o senhor não é dono da TV Brasil, nem o governo, mas a TV Brasil não entra em nada. A TV Brasil parece que não tem produção jornalística, não faz um debate jornalístico sobre temas que são temas, parece que os temas do governo são temas proibidos, né, que interessam ao governo. A gente entra do lado de cá, a TV Brasil fica fazendo pose. Então, também é uma cobrança, assim. É preciso que o governo assuma também alguns riscos, de entrar no debate, fazer a discussão, assumir os seus riscos, para poder, inclusive, animar aqueles que querem assumir riscos do lado de cá. Muito obrigado, Renato. Excelente, te agradeço muito. Desculpa aí a... Não, fica tranquilo. Maravilha, obrigado mesmo. Muito obrigado. Deixa eu fazer só uma... retomando um pouco as críticas, né, pela direita, mas eu acho que é importante a gente também entender quais são as críticas pela esquerda que se faz a política, né, de participação. Porque tudo bem, as críticas pela direita a gente já sabe que a criminalização da política é isso, você isolar um governo, né, quanto menos participação, mais você se torna refém da mídia, né, a moeda da mídia é a crise e, sem dúvida, a gente viu isso, inclusive, quando a presidenta Dilma foi para trazer a proposta logo depois das manifestações de uma constituinte, de um processo mais radical ainda até de uma participação política, como efetivamente essa proposta da constituinte, da reforma política, foi absolutamente criminalizada de uma maneira assim feroz. Então, eu acho essa crítica pela direita, ela está muito explícita e muito clara, mas eu acho que a gente precisa entender também a crítica pela esquerda, que vem não só dos movimentos tradicionais, mas principalmente, e aí eu acho que junho, né, e as questões das manifestações, elas trazem uma luz sobre isso, com a entrada dos desorganizados nessa demanda de participação política. Eu acho que, você trouxe isso de uma maneira, né, ainda rápida, mas eu acho que como, né, esses desorganizados que não fazem parte de movimentos sociais que já estão ou na base do governo ou que já participam, podem participar. Essa foi uma das grandes demandas que surgiram aí nessas manifestações, né? E foi de cogestão de política pública, porque eu acho que participação não é só a vocalização, essa ideia do fala eu te escuto, ou fala e eu não te escuto. Mas é porque participação significa, no campo da produção da comunicação, participar não é só na proposição, é participar no ganho, porque se as verbas publicitárias dessa participação voltam a ser redistribuídas só entre os grandes, né, veículos, que participação é essa? Eu proponho, eu quero participar, inclusive, nas formas de financiamento do Estado. Então, né, quando eu falo de cogestão de política pública, não é à toa que a mesma mídia que criminalizou a política, criminalizou a entrada das organizações não governamentais na gestão do dinheiro público, na cogestão do dinheiro e do financiamento, que eu acho que participação é a participação no financiamento, né? Então, a questão da democratização da verba publicitária, essa questão, né, em relação, por exemplo, aos pontos de cultura, né? Não era isso. E assim, para finalizar de novo, acho que esse decreto é fundamental, ele é decisivo de participação, e o que eu vi, ao mesmo tempo que a gente tem essa criminalização, né, por parte de uma certa campo da esquerda, por quem dialoga com o governo, um profundo desejo, né, desse Brasil profundo de construir esse diálogo, né? Então, o que eu vi na teia eram os pontos indígenas, os pontos quilombolas, afro-brasileiros, né, com uma demanda enorme e se sentindo reconhecido nesses momentos em que eles são ouvidos. Então é interessante que se a gente tem um meinho aí, né, um meio que criminaliza o diálogo com o governo, a gente tem uma demanda gigantesca, né, dessa cultura popular tradicional para realmente entrar nesse lugar da institucionalização, com lugar nos conselhos, enfim, ser reconhecida nesses lugares, né, de participação nesse Estado-rede. Né? Então é isso. Também a próxima é a Bia. Acho que outro elemento que faz com que ela não seja defendida é porque, por mais que tenham surgido os desorganizados, como a Ivana colocou, participação social é algo ainda de vanguarda, é algo muito restrito a um conjunto muito pequeno da população brasileira. Por mais que a gente tenha as redes sociais e as pessoas sintam que pode falar e sintam alguma repercussão do que elas colocam na internet, de fato incidindo na conjuntura de alguma forma, isso ainda é restrito para muito pouca gente. Então, é muito fácil você
ser absorvido por um discurso hegemônico dos meios de comunicação de que isso é a Venezuela. Eu estava quase escrevendo assim no meu Facebook, eu queria que fosse, entendeu? Porque eu queria mesmo que a política fosse mais avançada nesse sentido. E é muito duro, porque quando você consegue ver os desorganizados querendo se envolver e participar, a resposta não é a acolhida da participação dessas pessoas. A resposta, com perdão da palavra, é a porrada. A gente está vendo o que está acontecendo nas ruas. Não precisamos entrar no debate sobre Copa, não Copa, mas as pessoas que estão indo às ruas exercer de alguma forma a sua liberdade de expressão, a sua vontade de participar, a sua vontade de dizer o que acha que está errado, o que não está errado no país, estão sendo brutalmente reprimidas. E não precisa ser só na manifestação da Copa, não. Vimos o que aconteceu com o Estelita há 2 dias, que estava no meio de um processo de negociação mediado pelo Ministério Público Federal no Recife, e as pessoas foram desocupadas brutalmente com uma violência absurda. Então, o recado que a gente passa é quase assim, que lindo que a gente tem uma política nacional de participação social e um decreto, mas a realidade é muito diferente disso. É quase como se isso aqui é o conto de fadas e a realidade se prepare, porque não vai ser muito fácil. Você vai participar das conferências e as conferências não vão ter resultado concreto. Você vai participar dos conselhos e os conselhos vão ser consultivos e não vão ser deliberativos. Você vai manifestar e você vai apanhar da polícia. Então, é quase que como se essa política não fosse, de fato, o grande guarda-chuva que está orientando e que está conduzindo os processos de participação no país. Eu acho que tem uma grande dicotomia aí em relação a essas questões. E acho que, no debate da comunicação, a democratização da mídia, enfim, tem pessoas que estão nessa luta há mais tempo do que eu, mas eu acho que eu já estou há bastante tempo também. É muito duro a gente ver setores do governo falarem que é preciso democratizar os meios de comunicação na hora que o governo está apanhando da grande mídia. E, invariavelmente, é assim que acontece. Dificilmente figuras públicas vêm a público defender regulação dos meios de comunicação ou democratização da mídia numa conjuntura supostamente calma. Eles vêm defender quando está tomando muita porrada da imprensa. E aí, até estrategicamente, é ruim. Porque aí justamente a gente dá munição para o lado de lá para falar assim, tá vendo como eles querem, que a regulação que eles querem é a censura, porque a gente está denunciando XYZ do governo, aí eles vêm falar que eles querem a regulação dos meios de comunicação, tá vendo como é que regulação é censura? Porque eles querem que a gente pare de falar. Então nem taticamente a gente pensa na hora que a gente vai defender a regulação ou a democratização dos meios de comunicação. Então, eu acho que a resposta a essa conjuntura tem que ser, sim, uma política de democratização e de regulação da mídia, mas até a hora de colocar essa política em curso a gente precisa estudar, porque senão, de fato, a gente dá mais munição para quem do lado de lá está usando isso contra essa luta histórica. E aí, de fato, achar que a gente vai enfrentar essa questão sem ter plano nacional de banda larga, sem ter um sistema público de comunicação robusto, né, sem ter política pública de incentivo à pluralidade e à diversidade de meios de comunicação, é muito difícil. E para mim, é muito óbvio, assim, eu acho que setores do governo pouco permeáveis ou não permeáveis às políticas de participação são os setores do governo onde a gente tem menos conseguido avançar em termos de políticas públicas. Então, você olha secretarias ou ministérios que têm diálogo maior com a sociedade civil, a gente consegue avançar, adotar políticas mais progressistas, implementar aspectos que avancem no sentido da consolidação de direitos. E ministérios e espaços onde você não tem nenhum canal de interlocução aberto com a sociedade civil, são espaços do governo que continuam, enfim, ou que retrocederam em relação a questões que tinham avançado durante o governo Lula, ou que não avançam de forma alguma historicamente. A gente, no âmbito do Intervozes e também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a gente se manifestou defendendo a política, soltamos uma nota, enfim, todos estamos comprometidos com a defesa do decreto e com qualquer disputa que seja necessário ser feita dentro do Congresso Nacional também para barrar essas iniciativas que foram colocadas. Mas eu acho que a gente, de fato, só vai conseguir envolver um conjunto mais amplo da sociedade quando as pessoas sentirem que, de fato, elas estão defendendo algo que vai ser concreto e não algo que vai ser
abraçado por uma parcela do governo, enquanto o restante do governo vai continuar trabalhando e funcionando na mesma lógica de ou não ouvir a sociedade, ou de ouvir a sociedade e não fazer nada com aquilo que ouviu. Primeiro, eu sou obrigado a reconhecer a beleza e a profundidade e o alcance desse debate aqui. Eu estou sinceramente muito encantado com o que eu ouvi aqui, inclusive com as porradas, com as críticas e que são necessárias, e a gente tem que saber ouvi-las. Ouvi-las e dar um jeito de botar em prática. Mas eu quero acolher de pronto essa ideia de que a gente, de fato, faça reuniões mais regulares desses tempos. Primeiro pelo alcance que ela tem na rede e por conta do conteúdo mesmo, que vocês trazem para a gente olhares, pontos de vista, observações que a gente não tem condição de ver daqui. Mesmo andando o país, como eu fiz agora nas 12 sedes, discutindo, e cada vez eu me dou conta de que o Lula tem sempre razão quando dizia que quando você ouve mais, você tem menos chance de errar, você tem mais chance de acertar. Mais uma vez fica acertado isso. Mas eu queria abordar duas palavras com vocês. Uma que eu chamo de a história do processo e a outra da mudança. Né? Por que eu falo em processo? Porque, ouvindo o Pablo citar o número de parlamentares de direita e de esquerda, o número de governadores, o número de prefeitos, qual é a pergunta que a gente vê? Mas peraí, qual é o milagre que permite que a gente continue aqui? Tá? Porque, de fato, nós temos que ter clareza disso. Do ponto de vista da governabilidade institucional, nós somos uma estrondosa minoria. Se você acrescenta ainda que nós não fizemos o debate na mídia para valer, e eu acolho as críticas aí, não preciso nem ficar aqui repetindo, que nós passamos esse tempo todo com uma pancadaria diária que deu resultado. Essa pancadaria diária é o que resulta no palavrão para Dilma lá no Itaquerão. E me permitam, pessoal, no Itaquerão não tinha só elite branca, não. Eu fui para o jogo, eu não fui para o jogo, eu fui ali pertinho do Itaquerão do lado, fiquei numa escola acompanhando as movimentações e tal, mas fui e voltei de metrô. Não tinha só elite no metrô, não. Tinha muito moleque gritando palavrão dentro do metrô, inclusive, que não tinha nada a ver com a elite branca. A coisa desceu. Tá? Isso que foi gotejando água mole em pedra dura desse cacete de ar de que nós inventamos a corrupção, nós nos aparelhamos o Estado brasileiro, nós somos um bando de aventureiros que veio aqui para se locupletar. Essa história pegou. Na classe média, na elite da classe média, e vai gotejando, vai descendo. Tá? Porque nós não demos um combate, nós não conseguimos fazer o contraponto. Né? Então esse negócio está presente. Por isso que eu digo, essa eleição agora vai ser a mais difícil de todas, porque ela enfrenta exatamente o resultado desse longo processo. E a correlação de forças vai ficando cada vez mais complicada para a gente nesse sentido. Então, quando eu falo em processo, eu quero dizer processo de correlação de forças. Na verdade, eu quero dizer isso. Nós fizemos uma escolha lá atrás, que era o seguinte: você tinha dois caminhos. Um caminho era construir o poder popular e depois disputar a eleição. Me lembro do velho Plínio Sampaio dizendo: o Lula não deve ser candidato, nós não podemos ganhar a eleição, porque nós não temos correlação de forças para governar o país. Nós fizemos uma escolha do outro caminho. Uma escolha dialética, que era o seguinte: não, vale a pena ocupar os espaços, começar a democratizar os espaços, fazer orçamento participativo, fazer conselhos, tal, políticas sociais, inverter prioridades e, a partir daí, alavancar a construção desse poder ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Quando nós entendemos isso e avançamos mais na ousadia das políticas e no diálogo, eu acho que a gente conseguiu avançar mais. Quando a gente recuou, quando a gente teve dificuldade, ou quando o outro lado foi mais, aí que eu chamo de correlação de forças, porque para além do estabelecido que Pablo colocou, dos eleitos, até porque, convenhamos, hoje a condição de eleição está muito ligada à capacidade de manipulação de recursos financeiros, por isso a importância de acabar com o financiamento empresarial de campanha, por isso que eles não querem acabar e por isso que a reforma política vai ser difícil. Então, para além desse aspecto, quando nós conseguimos trabalhar
essa mobilização maior, nós conseguimos avançar mais. Quando nós tivemos dificuldade, ou eles foram mais fortes, nós recuamos. Vamos pegar o ponto de cultura. O que aconteceu? Não foi exatamente uma vontade que a Ana de Holanda chegou e falou, acabou o ponto de cultura. Vocês se lembram que foi no processo da criminalização da sociedade civil brutal que nós tivemos, desde a corrida das ONGs, a CPI das ONGs, depois a questão das denúncias em cima do Ministério do Esporte, do Ministério da Cultura, do Ministério do Trabalho, onde houve uma criminalização brutal, a partir do qual a presidenta resolveu fazer um decreto em que tornava as regras todas mais duras para evitar um processo de assalto geral ao governo, mas que teve um efeito perverso de recuo brutal. Não foi só nos pontos de cultura. Isso vale todos os convênios do Ministério do Trabalho. A ASA parou de fazer cisterna durante quase um ano por conta disso. Né? Então teve uma ofensiva pesada. Então, com isso eu não quero dizer, eu não estou fazendo nenhuma defesa de uma posição de governo, eu estou dizendo, tentando fazer uma leitura de como esse processo é dinâmico e como, de fato, a nossa capacidade de articulação com a sociedade é o único caminho. É o único caminho capaz de compensar, de alguma forma, essa correlação de força desfavorável no plano institucional, e até para dinamizá-la você precisa, até para que deputados da base que sejam mais progressistas tenham força para exercer lá dentro o seu papel. Então acho que isso é uma questão muito importante, que para evitar a gente pensar apenas no voluntarismo, né? Não é para o decreto que você faz isso. A prova está aí, você faz um decreto dessa confusão toda, né? É um processo construtivo, e esse decreto muito inocente, convenhamos, muito inofensivo desse ponto de vista. Então eu queria pontuar isso. E a outra questão, quando eu falo de mudança e transição, é que vocês têm toda a razão. Nós estamos no limiar de um tempo em que há uma mudança brutal nas formas de organização da sociedade, vários de vocês expressarem de maneira muito, muito clara, com essa questão do virtual e do real, da rede, que nós, sinceramente, tá bom, estou indo, nós, sinceramente, agora o presidente está me chamando, nós, sinceramente, não estamos preparados, nós estamos no limiar, nós estamos tentando entender ainda, mas eu boto uma fé enorme. Por isso que eu acho, quero concluir, eu queria falar mais, mas não vou poder, é que nós temos que fazer desse limão uma limonada. Nós não temos que brigar com o Congresso, nos antepor apenas aqueles revogam o decreto. Nós temos que propor ao Congresso um amplo debate. Ah, tá bom, é para discutir essa questão? Então tá legal, o decreto é mínimo. Vamos abrir um processo amplo de debate, de audiências públicas, de convocar a sociedade para debater as novas formas de participação, que vão muito além do que nós temos hoje, podem ser muito mais massivas, podem ter um tempo de realização muito mais rápido do que nós temos hoje, com processos lentos de convocatórias tradicionais, como nós fazemos. Então, quero dizer para vocês, nós estamos muito abertos a isso. Eu queria agradecer muito a vocês, essas contribuições que vocês deram, as críticas que vocês fizeram, com as quais eu estou, em geral, absolutamente de acordo, e que vocês entendam, vocês entenderam muito bem também, que de fato num governo de coalizão você tem também uma correlação de forças internas, que ora pende para um lado, outra pende para o outro, e aí a nossa aliança é fundamental para a gente avançar. Me perdoem, eu vou passar aqui para o Diogo e para o Pedro. A gente se encontra em breve. Valeu, gente.